Olá pessoal, o vídeo de hoje eu quero abordar a respeito da questão dos tipos de conflito que a gente possa estar passando no nosso processo de evolução, né? Os conflitos aqui, eu estou me relacionando a conflitos que são gerados pelo nosso processo de inércia mesmo, por a gente não estar se movimentando, não fazendo o que nós devemos realmente fazer. Os outros conflitos também que eu vejo são os conflitos gerados pelas crises de crescimento, e eu vou abordar pequenamente assim também sobre os conflitos que são gerados por interferências externas que não são nossas. Uma pergunta: você sabe diferenciar entre conflitos que acontecem contigo quando são de naturezas de autossabotagens, processos que geram inércia na sua vida, ou conflitos que são gerados por crises de crescimentos, processos que você às vezes está em superação, em transformação, mas o processo inicial dessa transformação, né, ele ainda gera esses conflitos, e de conflitos que são gerados por questões externas, seja influências de pessoas, de ambientes, ou seja, você sabe diferenciar entre esses tipos de conflito na sua vida? Em relação às inércias evolutivas, eu fiz uma listagem aqui de alguns indicativos que possam estar ocorrendo com o indivíduo que está nesse processo de inércia evolutiva. Coisas que estão acontecendo na vida, como a falta de materialização das suas próprias ideias, né? É um indivíduo que às vezes está projetando uma série de coisas, mas aquilo não acontece, e a questão é investigar o porquê que isso não está acontecendo. Será que ele está afinado com o propósito? Será que aquilo é realmente algo que ele deve fazer? Será que ele realmente está se mobilizando o suficiente para fazer aquilo? Né? Ação na matéria. Comportamentos inúteis cristalizados. É o processo da pessoa tá fazendo a manutenção de uma série de condutas e comportamentos que já não fazem mais sentido para o processo atual dela, mas ela ainda está naquele processo cíclico com aquilo. E muitas vezes a pessoa percebendo até, tendo a percepção de quais seriam as condutas ideais, mas ela não consegue promover isso. Outra coisa seria o processo das não mudanças de posturas frente ao que já se consegue vislumbrar como condutas ideais, né, que seriam mais otimizadas para a manifestação do indivíduo. E todo tipo de autossabotagem que a pessoa consiga diagnosticar no seu próprio processo. Ou seja, esse diagnóstico dessas autossabotagens, essas mudanças às vezes comportamentais ou mudanças de posturas que já se consegue vislumbrar e não se consegue promover, muitas vezes isso gera uma série de processos de crises, né, de conflitos internos que geram essa inércia evolutiva. Já os processos de crise de crescimento, eu vejo de uma maneira bem simples assim. É quando o indivíduo ele está num processo de transição, ele está num processo de mudança, né? Esse processo de mudança, o fato de ele estar, né, nessa transição, mostra que ele já está tendo novas condutas, comportamentos, processos na própria manifestação dele que são novos. Mas, no entanto, ele ainda carrega aquilo que ele já tem de mais espontâneo, de fazer, de se comportar, de pensar, de agir. E aí o fato de ele ficar nessa oscilação, ele acaba às vezes gerando alguns conflitos internos. Eu costumo fazer uma analogia que é como se fosse uma frequência. O indivíduo está vibrando numa frequência sim, e ao ele começar a ter algumas mudanças internas, mentais, espirituais e tal, ele começa a vibrar numa frequência diferenciada. Só acontece que, como ele ainda está muito acostumado com a frequência anterior, às vezes ele dá uma oscilada. E esse oscilar, sendo que agora ele já construiu algum tipo de memória sobre essa nova frequência, aquilo gera algum tipo de conflito interno, né? Que ele aos poucos vai sanando, né? Até ele começar a se harmonizar com o novo estado. Mas é interessante te colocar que nas crises de crescimento, diferentemente da inércia evolutiva, o processo das autossabotagens ele não está acontecendo, a pessoa está em franco processo de transformação, de superação dessas ou autossabotagens ou coisas que fazem com que ela ficasse nessa inércia. Eu quero colocar aqui também uma pequena listagem de processos que são comuns, né, na nossa vida, pelo menos na nossa cultura, que acontecem essas crises de crescimento.
Os vestibulares eu vejo que é um processo que isso é muito forte, né, pelo fato do indivíduo às vezes ele entrar num processo de extrapolar o seu modus operandi de como ele estudava antes, ele ter que, enfim, buscar uma vaga. A saída da casa dos pais, né, a mudança para outros locais, outras cidades, a independência material, os desapegos de qualquer natureza, seja afetiva, enfim, as mudanças de hábitos mais saudáveis, o indivíduo quando está tentando reciclar os seus comportamentos alimentares, começa a praticar coisas como a meditação, os trabalhos com energia, a superação de dificuldades de qualquer natureza, seja materiais, cognitivas de aprendizagem, comportamentais, de sensibilização. Todos esses processos, e claro, se eu ficasse matutando aqui pensando, eu encontraria muitos outros, mas todos esses processos são processos de divisor de águas, né, dentro de um processo da vida de uma pessoa, e que possam gerar muitas crises realmente de crescimento, mas são crises, ao meu ver, muito positivas e que estão gerando essas transformações. Na minha experiência pessoal, a forma como eu consigo diferenciar de uma maneira bem mais clara quando eu estou passando por conflitos internos que vêm de uma natureza de inércia evolutiva por uma natureza de uma crise de crescimento, ela vem acontecendo muito quando eu percebo que o conflito ele está sendo gerado ou por eu querer me manter em zonas de conforto, ou que estão sendo gerados por quando eu estou tendo que superar questões dentro de mim, né? Quando eu consigo diagnosticar de uma maneira muito simples, eu estou simplesmente convivendo, vivendo na vida, fazendo as coisas que eu sinto que eu tenho que fazer, e de repente bate um incômodo. Quando esse incômodo bate, eu falo dessa maneira para tentar ser didático, não é que na minha vida a coisa acontece assim de uma maneira mecanicista, não. Mas quando esse incômodo bate e eu tento vasculhar internamente através de reflexão, enfim, de autoquestionamento, o porquê que ele está acontecendo, a primeira coisa que eu costumo fazer é tentar balizar isso. Bem, eu estou sentindo esse conflito, é porque eu não estou fazendo o que eu devo fazer, ou seja, eu não estou me mobilizando, eu não estou tomando um ativismo frente a uma dificuldade, né, que é a questão da resiliência, ou eu realmente estou me sentindo incomodado porque eu estou ficando numa zona de conforto, eu quero ficar na mesmice. E essa mesmice é a inércia evolutiva que eu vejo. Então, isso é o parâmetro que hoje em dia eu tenho para estar descobrindo esses conflitos internos. Tem um terceiro parâmetro que eu coloquei no início com a pergunta, que também são os conflitos de a gente conseguir diagnosticar quando a gente sente, mas que eles advêm de fontes externas, né? Seja você ir num local e começar a se sentir conflituoso, mas de repente você faz um autovasculhamento e percebe que na verdade você captou algo que não era seu. Então essas três variáveis, eu coloco elas como uma premissa para eu estar conseguindo me diagnosticar e conseguir ser mais assertivo, né, em relação ao que eu vou fazer para criar soluções para esses conflitos internos. Eu quero fazer uma ressalva aqui, que eu não estou querendo dizer que a pessoa ela tem que ficar noiada, preocupada o tempo inteiro em estar superando processos, essa mentalidade tecnocrata, né? Essa mentalidade utilitarista que sempre nós temos que ser útil 100% do tempo, temos que produzir 100% do tempo. A ideia que eu quero colocar não é nada disso. A ideia que eu quero colocar é simplesmente assim, se conectar com o simples. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Cada um tem a sua missão, né, aqui na Terra. Se você sentir que em um momento você deve promover superações e se propor a várias crises de crescimento para essas superações, tá tudo certo, vai lá e faz e promove. Você sentiu internamente, racionalizou, sentiu espiritualmente que tinha que fazer aquilo, vai lá e faz. Da mesma forma, quando você às vezes sentir que o seu momento é estar na manutenção de vários processos que já estão harmonizados
e que por estar harmonizados eles estão te gerando uma zona de conforto, eu vejo que está tudo certo também. Se você sente que é aquilo no seu processo, beleza, vai em frente. O que no meu modo de ver eu não acho que é certo é esse processo de você estar sentindo a incoerência interna, a autossabotagem interna, e você não está fazendo nada para superar isso, né? Ou seja, você fica ali naquela inércia, andando em torno do próprio rabo, no queixume, na autovitimização, e o processo não acontece. E o saldo disso, energeticamente, para o indivíduo, ele é muito ruim. Existe um senso comum que o ser humano, ele na maior parte das vezes, ele só cresce, ele só se desenvolve nas dificuldades. De fato, isso para mim é uma verdade, assim, isso acontece. Mas eu também enxergo que isso é um modus operandi, isso é uma forma como a gente vem nos conduzindo, que ela pode ser superada aos poucos, né? Eu vejo sim que o ser humano atual, ele já está preparado para conseguir ser mais resiliente em relação aos seus conflitos. A resiliência é esse processo, né, de você saber lidar com as adversidades sem com que isso te desarmonize, sem com que isso te gere crises, né? Então, assim, eu vejo que há a possibilidade do ser humano se harmonizar espiritualmente, mentalmente, racionalmente, para conseguir lidar com essas crises, com essas situações que poderiam gerar conflitos, mas se harmonizar a um tal ponto que nada disso mais se torna uma dificuldade. E o indivíduo ele vai conseguir transpassar essas dificuldades, essas possíveis crises, esses possíveis conflitos de uma maneira harmoniosa, sem que isso realmente precisa desgastá-lo de alguma forma. A manutenção nossa de estados de coerência contínua, eu vejo que são processos que conseguiriam deixar a gente nesse estado, né, de estar harmonizado perante as crises de crescimento, perante os conflitos, perante as superações. Só uma ressalva, o que eu chamo de coerência contínua é... Eu não quero colocar a coerência num âmbito de uma questão ética, o que é coerente eticamente falando. Eu falo a lei espiritual, a coerência do indivíduo com ele mesmo, né? O que ele sente ser coerente. Então, o indivíduo conseguir ter a manutenção dessa coerência dele interna, eu vejo que já é um grande passo para ele realmente estar conseguindo transpassar uma série de dificuldades que poderiam estar gerando esses conflitos internos e que não geram mais. Eu acho interessante pensar que isso é um tema polêmico mesmo, né, essa questão da coerência interna. A minha hipótese é o seguinte: por mais que existam exemplos muito discrepantes de personalidades, né, pessoas que vão matar o outro e sentir coerência em estar fazendo isso, mas o ponto que eu quero pegar é simplesmente assim: quando o indivíduo ele se auto-sabota, de alguma forma ele sabe aquilo e ele sente aquilo, e muitas vezes o organismo dele repercute aquilo. Então eu estou partindo dessa perspectiva. Embora exista essa relatividade, que as coerências são muito diferentes, são muito díspares, devido aos níveis mesmo de processo que cada um está vivenciando, mas na minha perspectiva, se cada um conseguir ser coerente com a sua ética interna, isso já dá um salto quântico assim, a nível de humanidade. Por mais que ainda, se comparar as coerências internas de cada um, a gente vai perceber diferenças. Mas, enfim, se a pessoa afinar com a sua coerência, as chances desses conflitos internos diminuírem, para mim, são significantes. Essa perspectiva de encarar que existe a possibilidade de a gente evoluir, de a gente se superar sem ter que passar por conflitos, por sofrimentos, né? Eu vejo que é uma quebra tão grande de paradigmas na nossa sociedade, devido à ideia do fatalismo religioso, né? Que é aquela ideia, né, que em dias ruins virão os dias bons, nos dias bons virão os dias ruins, né? Ou seja, a pessoa, quando ela está bem, quando ela está mal, ela espera melhorar, e quando ela está no estado, ela está bem,
ela já fica se auto-sabotando, pensando que o pior está por vir. Eu vejo que esse processo ele é uma quebra desse paradigma, né? De a gente realmente enxergar que temos sim a possibilidade de vivermos continuamente nos superando e de maneira feliz, né? O conceito de felicidade que eu estou colocando aqui é a questão da coerência contínua. Eu fiz uma síntese aqui sobre esse ponto da nossa cultura, né, de pensar que nós só conseguimos evoluir pelas dificuldades, né, que é o seguinte: isso está tão impregnado em nossa cultura e programado em nossos modos operantes de comportamento que fomos aos poucos robotizados a não nos permitirmos sentir felizes e alegres pela experiência encarnada de maneira contínua, sempre nos autoprogramando, né, que é uma autossabotagem também, que o pior virá quando as coisas estiverem boas, ou seja, quando o bom tiver, não, tem alguma coisa errada, alguma coisa ruim vai acontecer. Tem aquela música, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Isso é a nossa cultura, né? Então, hoje a técnica que eu quero propor, eu estou chamando de técnica da harmonização com as crises de crescimento. Ou seja, é o ato de ficar atento ao conteúdo das crises. Se estão vindo por autossabotagens ou se estão vindo por mudanças positivas, assim percebido. E, enfim, tomar as atitudes devidas, no caso de superar as autossabotagens, e no caso das mudanças, pelas crises de crescimento, entender que ela faz parte do processo e ir tendo calma e paciência para ir superando até harmonizando-se com um novo processo. É aquela ideia que eu estava falando da oscilação, né? Você está tentando vibrar em uma nova frequência, né? Você está se quantificando, você está tendo novos saltos quânticos. Então, assim, você vai aos poucos, né? O quântico que eu estou falando aqui é encarando, fazendo uma analogia que eu estava falando antes das frequências. Você está começando a vibrar em outras frequências. É natural que às vezes você volte a vibrar na frequência anterior, mas entender que isso faz parte do processo e que aos poucos você vai cada vez mais conseguindo se manter nesse novo estado. Tem um livro muito interessante que é o Mãos de Luz, que tem uma parte nesse livro que a autora dá um exemplo, né, de um retiro, um retiro espiritual, vamos colocar assim, no qual ela fazia um trabalho vamos colocar assim, de voltar a fazer funcionar a fisiologia natural dos chakras do paciente. Ela tinha uma série de técnicas, de recursos para isso. E as pesquisas que ela fez ao longo de várias décadas, ela falou isso, que o indivíduo, ela fazia um diagnóstico de como que estava oscilando os chakras, e assim, aí ela tem ferramentas, né? Se o chakra está no sentido horário, significa que ele está funcionando bem, está harmonioso, está funcionando fisiologicamente como deveria. Se ele tem um sentido anti-horário, existe um processo patológico ali instalado. Mas o que ela falou é o seguinte, que ao fazer o diagnóstico, a pessoa chegava de um jeito, com as suas estruturas chakrais. Ao final do retiro espiritual e das sessões de terapia, os chakras já estavam funcionando bem melhor. Anos depois, a pessoa chegava lá, não naquele estado inicial, aquele primeiro, mas também não chegava tão harmonizada como ela saiu do primeiro retiro. E aí ela chegava num estado não tão debilitado, mas também cheio de desarmonias, e saía daquele mais harmoniosa. Aí a questão que ela falava era isso, que o indivíduo ao longo do tempo, ele vai tendo experiências, vamos colocar assim, saltos quânticos, mudanças vibratórias, que por mais que ele às vezes retorne à frequência antiga, o fato de ele começar a vivenciar novos patamares, novas frequências, cada vez mais ele vai tendendo a oscilar, cada vez mais ele tende a oscilar menos na frequência antiga, e vai oscilando mais em frequências mais novas, né, no processo dela, até chegar um ponto que essa nova frequência vira a frequência normal e depois ela vai buscar um outro processo. Então isso é um processo gradativo, a gente vai aos poucos, né? Então entender que as crises de crescimento é um processo momentâneo, isso ajuda muito
a você conseguir vivenciá-la no presente e saber que aquilo ali vai passar. Em síntese, pessoal, a questão que eu vejo é simplesmente de você conseguir fazer esse diagnóstico de onde que está a origem, de onde que está a raiz dos seus conflitos. É por autossabotagens, é por crise de crescimento, é de fontes externas, de influências, né, de ambientes, de pessoas. E ao conseguir diagnosticar esse processo, você tomar as ações cabíveis, buscando sempre a visão da solução dos problemas, né? O foco na solução e não o foco no problema. Eu queria dar um exemplo final em relação a questões dos conflitos internos gerados por influências externas, que eu tive uma vez uma experiência que me mostrou isso de uma maneira muito clara. Eu fui cortar o cabelo, o pouco que eu tenho, né? E aí eu estava lá no salão, tava tranquilo, tal, um dia bom, não estava passando por nenhum tipo de crise assim, nenhum tipo de conflito mais acentuado. E eu achei estranho que ao eu sentar na cadeira ali do cabeleireiro e ele começar a cortar meu cabelo e encostar na minha cabeça, e encosta no seu coronochakra, no frontochakra, no cochakra, né, tal, eu comecei a ter umas sensações de medos muito grandes, assim, medo de assalto, medo de não sei o que lá, medo de morrer, medo de um monte de coisa, que eu não costumo ter. E aí ele de repente, como a gente foi conversando, não deu uns 5 minutos que ele estava ali cortando o cabelo, ele começou a falar: pô, rapaz, eu tô meio noiado, tô meio com medo de andar na rua, medo de ser assaltado, medo. Ele começou a relatar tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, na hora, eu consegui perceber o quanto que eu estava inocente em relação ao que é meu e o que é do outro. E eu percebi que aquilo que eu estava sentindo, que eu cheguei a apropriar aquilo para mim, eu fiquei convicto internamente que aqueles medos eram meus, aqueles conflitos internos eram meus. E quando a pessoa simplesmente exemplificou que aquilo era um processo que ela estava passando, dali em diante eu comecei a mudar a minha visão sobre esse fato. Eu comecei realmente a perceber que, como nós todos somos energias, nós somos campos eletromagnéticos que nos auto-influenciam de maneira local e não local, existe sim a possibilidade de uma pessoa que está perto de você te influenciar com os padrões delas, o ambiente que está impregnado com uma certa egrégora ou um holopensene, como uns usam esse termo, está impregnado de uma série de energias que às vezes te influenciam e não faz parte do seu processo. Enfim, nós somos suscetíveis a sofrer conflitos internos por questões que não são nossas. Então cabe cada indivíduo entrar nesse processo de orar e vigiar e ficar desperto quanto a esses processos e poder fazer, poder mapear qual que são essas fontes de conflito e saber superá-las.